pessoal, tudo bem? Nesse vídeo de hoje a gente vai fazer uma videoaula abordando mais um assunto importantíssimo do direito constitucional. A gente vai falar sobre o constitucionalismo social e como o Estado ele é promotor da justiça social. Nessa videoaula a gente vai tematizar sobre os direitos sociais, a gente vai falar como os Estados veem os direitos fundamentais e como é que é o papel da Constituição na abordagem desses direitos sociais. Bom, falando agora um pouco sobre o que é o constitucionalismo social. O constitucionalismo social, ele amplia os direitos fundamentais do Estado, ele inclui os direitos sociais, os direitos econômicos, ele vai ampliar as condições materiais para a gente ter uma vida digna. O Estado ele agora não é mais um espectador, o Estado ele agora vai entrar como um agente de promoção da justiça social, da igualdade. A gente afasta muito a ideia de laissez-faire, da classe que a gente tem, e a gente entra como um Estado social de direito, um Estado promotor do bem-estar social. A gente vai garantir acesso à educação, à moradia, saúde, trabalho, seguridade social, todos os aspectos que são intrínsecos ao que a gente tem como expectativa de uma vida digna, de uma vida mínima, né? Uma condição mínima para a população de cidadania. Agora, como ele falou, que houveram todas essas garantias, esses fundamentos que foram surgindo ao decorrer do tempo, que o Estado não ficou mais só como um telespectador, e ele começou a agir fielmente, deixou de deturpar a teoria e começou a usar isso fortemente na prática. Imagens da Constituição do México está aqui, da Constituição de Weimar, que foram as primeiras constituições a incorporar esses direitos, que foi a mexicana em 1917 e a Constituição da Alemanha, que foi em 1919. Nós temos uma forte influência da Constituição alemã em nossa Constituição de 1988, justamente, principalmente nesses aspectos trabalhistas. Se a gente quiser fazer uma comparação, até em casos concretos, sempre vai ser parecidos com a doutrina alemã, que trouxe direitos à saúde, à educação e também à participação democrática, que é de extremamente importância na nossa Constituição, no nosso poder, todos os poderes que executamos para estabelecer nossa doutrina, nossa lei, nossa fundamentação legal e nosso material. Ainda falando sobre a Constituição Brasileira de 1998, como eu citei anteriormente, os direitos sociais, ele aparece logo no nosso tronco da nossa Constituição, no artigo 1, que tem como fundamento a soberania, a cidadania e justamente os valores sociais do trabalho, que ele estabelece, hoje em dia é estabelecido um salário mínimo, garante o INSS e afirma a função social da propriedade, onde os brasileiros eles trabalham e eles são recompensados posteriormente por todo esse trabalho que ele fez decorrente à sua vida. Ou seja, o Estado deve reduzir as desigualdades e promover uma justiça social, que promove políticas públicas justamente para isso, justamente para proteger o bem-estar social da nossa sociedade. Sobre o Estado e bem-estar social. O Estado e bem-estar social é aquele onde o Estado ele tem um papel mais ativo na promoção da justiça social, da igualdade material entre os cidadãos. Isso a gente vai refutar muito a ideia daquele quadro, Os Comedores de Batata, de Van Gogh, onde a gente tem a ideia de que a gente passa fome porque a gente não trabalha. Muito pelo contrário, muitos trabalhadores eles fazem uma jornada extensiva de trabalho e eles, ainda assim, não conseguem realizar as 3 refeições diárias. A gente fala de direitos que o Estado de bem-estar social garante, como o direito à saúde, por exemplo, o acesso ao SUS, o direito à educação, como por exemplo a educação básica, o direito ao trabalho, o direito à moradia adequada, o direito ao transporte público, o direito à assistência social, garantido pelo Estado, e o direito à seguridade social, aos aposentados. Tudo isso está previsto na Constituição de 1988, a Constituição Cidadã, no artigo 6º, que trata sobre os direitos fundamentais e essenciais para uma vida digna. Isso a gente vai reforçar, o texto constitucional reforça a igualdade material que deve existir entre os cidadãos, seja o Estado, o papel do Estado em reduzir as desigualdades sociais e regionais. E o Estado ele tem como papel fornecer políticas públicas de assistência que garantam que nenhum direito fundamental ele seja apenas teórico, mas algo concreto na prática. Sobre todos esses direitos, tem como exemplo o acesso gratuito ao SUS, de creche à universidade pública para as crianças, com a proteção contra o desemprego e as condições dignas, e especialmente para aquelas pessoas que mais precisam, como a aposentadoria, as pensões e auxílios do INSS. O constitucionalismo social, os direitos sociais, é um marco histórico do direito, porque reconhece que liberdade sem igualdade não é suficiente. Se a gente quiser só liberdade, ou a gente quiser só igualdade, vamos estar sendo extremamente radicais. Por que não os dois? Por que não fazer a junção dos dois?
Hoje, a Constituição ela não limita o poder do Estado, mas também obriga o favor à dignidade humana, porque estamos falando sobre pessoas, sobre direitos, sobre um bem-estar na vida daquelas pessoas. E justamente, por que não mesclar a liberdade e a igualdade, a liberdade de tudo que temos direito em uma vida digna? Agora a gente vai fazer um take de Você Sabia, com curiosidades, referente à nossa videoaula, que fala justamente sobre direitos sociais. Vamos falar exemplos que o professor Marcelo Maurício trouxe em sua sala, na sala de aula, mostrando principalmente um tema referente a esse contexto que vamos falar, que é fome, arte e o mínimo existencial, o papel do Estado e os direitos sociais. Faz uma pergunta, temos fome de quê? O texto de Vital Serrano, ele também nos ajuda a estudar um pouco mais sobre os direitos sociais. Falando mais sobre o mínimo existencial, vamos falar como esse tema é extremamente importante e impactante para os dias atuais. Bom, a gente vai falar agora um pouco sobre a arte, como reflete a desigualdade. A gente vai ter aqui a foto de uma exposição. Nessa exposição, ela apresenta um ensaio fotográfico que compara duas realidades. Uma família alemã e uma família do Sudão, com toda a comida que consomem durante uma semana disposta sobre a mesa. A diferença ela é muito quantitativa. Há muito mais comida com a família alemã, que é um país desenvolvido, e também qualitativa, que os alimentos são muito mais variados, proteicos, a gente tem uma nutrição muito mais variada. Já a família sudanesa, ela vai viver uma insegurança alimentar profunda, com pouquíssimos alimentos, com quantidade e diversidade muito reduzidas. Essa obra a gente faz refletir um pouco. De que temos fome? Apenas de comida? Ou a gente também tem fome de dignidade, de justiça, de saúde e de oportunidades? Justamente sobre isso que ele falou, trazemos o mínimo existencial, que também é chamado de mínimo vital, que está ligado à ideia de que todo ser humano ele tem direito a viver com o necessário, para viver justamente com dignidade, que é justamente o que falamos em nossa videoaula, que é sobre alimentação, moradia, saúde, educação e água potável. Um exemplo muito drástico que o professor Marcelo Maurício falou é que onde ele estava visitando a Hungria, a Romênia, beber água potável lá era totalmente gratuito, mas em cidades, em países como o Brasil, em cidades como Natal, onde habitamos, para você beber água potável você tem que pagar pelo menos R$2, R$3. Uma coisa que difere muito de outros países que não tem tanto investimento, tanto uma infraestrutura tão alta como a gente, e mesmo assim eles investem nisso. O cidadão ele tenha o acesso à água potável, uma coisa tão simples. E o acesso a essas necessidades estão totalmente fundamentadas no nosso artigo 6º da Constituição Federal, que trata justamente sobre esses direitos sociais que estamos falando aqui. Exatamente. Trazendo um pouco desse contexto, para qual o papel do Estado Social nisso aí, a gente tem que, no Estado liberal, a gente tem um foco muito no eu. A gente tem uma liberdade individual acima de tudo. Já no Estado Social de Direito, a gente passa muito o foco do eu pro nós. A gente tem um Estado como dever de garantir direitos sociais, como por exemplo o Bolsa Família, o auxílio emergencial. São tentativas de corrigir a desigualdade social. São programas assistenciais que tendem a corrigir essa desigualdade. A gente tem um problema que não é a escassez de alimentos do mundo, mas sim a má distribuição, muita comida desperdiçada em países desenvolvidos todos os dias, enquanto milhões de pessoas passam fome em países subdesenvolvidos. Falar sobre a primeira dimensão, a segunda dimensão, a primeira e a segunda gerações é extremamente importante, porque precisamos falar sobre igualdade, precisamos falar sobre liberdade dentro de uma sala de aula. Isso é totalmente privilegiada. É uma coisa privilegiada falarmos disso em uma sala de aula. Mas se você for para a rua e perguntar, você prefere sua liberdade ou sua igualdade? Você prefere ser livre ou você prefere passar ou não fome? A pessoa vai responder que prefere a igualdade. Então é muito fácil para nós falar isso dentro de uma sala de aula onde estamos totalmente privilegiados. É por isso que o direito à educação e arte é tão poderoso e a arte nos ensina, faz a gente ter o domínio justamente sobre o conhecimento, e o direito nos transforma, porque precisamos necessariamente dele. Bom, fazendo uma conclusão sobre essa temática, a gente quer deixar uma reflexão em si. De que temos fome? E qual é o nosso papel como cidadãos, como futuros profissionais, como parte de uma sociedade na resolução dessa problemática? Garantir o mínimo existencial não é algo de caridade, é direito. E quando o Estado falha nisso, ele falha em uma função mais básica, aquela função mais básica
de proteger a dignidade humana. Então, o texto de Vital Serrano, ele nos ajuda justamente nisso, nos direitos sociais, e também quando a gente envolve direito, arte e fome.